Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um Espirited. Eu sou Murilo Viana e vou conduzir com vocês a noite de hoje, que vai ter uma exposição muito interessante a respeito do tema A Fé e a Razão, opostas ou complementares, que vai ser realizada pela Jeane Oliveira Lanes, que é palestrante espírita, médium, autora também de 2 livros já publicados pela editora Letra Espírita, né, os livros Metamorfose e Para Sempre Irmãos. Jeane, seja muito bem-vinda. Boa noite, agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui. E esse tema que você escolheu, né, é um tema bem interessante para ser desenvolvido sob o viés filosófico da doutrina espírita, e a palavra é toda sua, fica à vontade. Bom, antes de qualquer coisa, de novo agradecer o convite, né? É sempre muito bom poder estar conversando sobre temas que nos auxiliam a crescer. E a razão e a fé, né? Foi um tema que eu propus justamente porque muitos de nós têm muita dificuldade de enxergar como trabalhar a razão e a fé, né, de uma forma complementar, sendo que muitas vezes, como o próprio tema diz, as pessoas acreditam elas serem opostas. Bom, nós como uma espécie, como nós conhecemos, né, um animal racional, nós temos a racionalidade como uma das nossas principais características, né? Estudos da espécie humana mostram que, apesar de existir uma certa inteligência em outros animais e até um certo raciocínio em espécies humanas ancestrais à nossa, essa capacidade de autoconsciência, de raciocinar como nós conhecemos, né, dentro do entendimento de razão, seria uma exclusividade, né, aqui na Terra, da espécie humana, né, da espécie Homo sapiens. O que muitas pessoas talvez nunca tenham percebido ou tenham pensado a respeito é que essa razão ela foi se desenvolvendo, né, dentro da nossa espécie ao ponto de nós hoje sermos caracterizados por ela, mas ela não veio sozinha. Junto com o desenvolvimento do raciocínio, também veio o desenvolvimento da fé. Muitos estudiosos, né, desse assunto, inclusive comentam que tanto a questão da religiosidade quanto a fé, de uma forma geral, ela só foi possível devido ao desenvolvimento da razão. Então, a partir do momento que a nossa espécie começa a raciocinar, começa a se entender como um ser, ter essa autoconsciência, pensar a respeito do local onde vive, de onde veio, para onde vai, foi a partir daí que começa-se a trabalhar a fé. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a fé ela não é oposta à razão. Na verdade, a fé ela só surge a partir do momento em que a razão surge. Então, nós precisamos do raciocínio para que a fé exista. A fé, a religiosidade, tudo isso só foi surgindo e se desenvolvendo na nossa espécie a partir do momento que nós começamos a raciocinar. Foi justamente a busca por esse conhecimento, esse entendimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, é que nos permitiu, né, criar e alimentar essa fé. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, já respondendo ao título, ao tema dessa conversa de hoje, a razão e a fé ela não são opostas. Na verdade, elas são dependentes. Essa visão de que fé e razão são opostas, infelizmente, foi cultivada por muitas pessoas com o passar do tempo, e isso acaba fazendo com que algumas pessoas acabem seguindo para um dos extremos, acreditando que se tem que ter fé, não podem trabalhar a razão. Se tem que trabalhar a razão, não podem alimentar a fé. E esse tipo de pensamento, o pensamento de que a fé e a razão são opostos, sentimentos opostos, né, condições opostas da espécie humana, isso faz com que algumas pessoas, infelizmente, quando buscam a razão, deixem de alimentar a sua fé. E quando buscam a fé, deixam de trabalhar a razão.
Quando a pessoa ela busca apenas uma vida racional e deixa de alimentar a sua fé, ela acaba perdendo um pouco o sentido, né? Porque a fé por si só, né, ela sozinha, ela não nos ampara, porque ela precisa da razão. Mas a razão por si só também nos deixa perdido nesse mundo. Porque por que estamos aqui? Né? A crença em algo maior, a crença num objetivo maior para a nossa existência, isso é necessário para que nós continuemos a seguir, para que nós busquemos a nossa melhoria. É justamente a fé nessa melhoria, a crença na possibilidade de mudarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, auxiliando o próximo, e isso é que faz com que nós continuemos a seguir. Então, a fé, ela é extremamente necessária. Mas nós precisamos de uma razão para trabalhar essa fé. Porque a fé sozinha, ela se torna uma fé cega. E quando nós alimentamos a fé cega, nós acabamos nos deixando levar por preceitos, por informações que chegam até nós e que muitas vezes elas, ou não vou dizer que elas não são corretas, mas elas não são cabíveis para nós naquele momento. Então, nós precisamos raciocinar. Isso que está me chegando, essas informações que chegam até a mim, essas informações, elas realmente são corretas? Esse caminho é realmente o que eu devo seguir? Isso realmente faz bem para mim? Esses questionamentos fazem parte da razão. Então, a fé, ela precisa sempre ser amparada por razão. A gente tem que retomar, né, lá na nossa raiz, no surgimento da fé, e entender que ela surgiu da razão. E começarmos novamente a trabalhar a razão dentro da nossa fé. O Espiritismo, não que o surgimento da doutrina espírita faça com que o ser humano seja melhor do que as pessoas que não sigam o Espiritismo, não é isso. Mas o Espiritismo, ele traz justamente, né, a chance de nós colocarmos isso em prática. Dentro da doutrina espírita, a espiritualidade, por meio de Allan Kardec, trouxe justamente a nossa necessidade de trabalharmos uma fé raciocinada. Só uma curiosidade, um dever de casa para cada um de nós, se buscarmos no Livro dos Espíritos e buscarmos a palavra razão, ela é citada em praticamente todas as perguntas, ou pelo menos todas as respostas. Sempre que a espiritualidade vai responder um questionamento que é feito por Kardec, sempre a espiritualidade busca trazer a razão. Nunca é uma resposta por si só. Ela sempre está trazendo consigo a necessidade do raciocínio, buscando na razão a resposta para os nossos questionamentos que fazem parte da nossa fé. Então, a espiritualidade, né, dentro da doutrina espírita, ela sempre está nos lembrando de que a fé, ela existe, ela é necessária, ela é importante, mas ela precisa ser raciocinada. Porque é a partir do nosso raciocínio que nós conseguimos entender qual é a verdadeira importância da fé. É a partir do nosso raciocínio que nós conseguimos entender o nosso papel neste processo. A espiritualidade sempre nos lembra de que, por mais que existam irmãos espirituais que nos auxiliem, por mais que Deus esteja sempre olhando por nós, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos usar a nossa razão. Nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, nós precisamos raciocinar sobre os passos que estamos dando, alimentando a nossa fé de que não estamos sozinhos, alimentando a nossa fé de que somos merecedores de oportunidade de aprendizado, somos merecedores do amor do Pai, mas entendendo que precisamos raciocinar os nossos passos, pensar as nossas escolhas, porque cada escolha vai ter consequências. E essas consequências, elas não vêm como punições, elas vêm como oportunidades de nós, de novo, colocarmos a nossa razão em prática. Quando eu ajo e recebo uma consequência dessa minha ação, se eu não raciocino sobre essa consequência,
eu não consigo enxergar o aprendizado. Então, é usando a nossa razão que nós vamos entender o que precisamos mudar em nós, o que precisa ser lapidado no nosso íntimo. No nosso processo de reforma íntima, a fé, ela é primordial, mas sem a razão, nós ficamos cegos, porque nós não conseguimos entender o que precisamos mudar. Para eu conseguir entender o que eu preciso mudar em mim, eu preciso entender o que há de errado, o que há de não tão correto nas minhas atitudes. Eu preciso entender o que eu preciso fazer, quais escolhas eu preciso fazer para realmente alcançar os objetivos que eu almejo. Mas para isso eu preciso da razão. Se nós não usamos a razão, nós ficamos perdidos ou ficamos na dependência daqueles que nos direcionarão. E aí, se nós simplesmente deixarmos a vida nos levar, sem raciocinarmos sobre os nossos passos, as consequências dessa nossa escolha possivelmente trarão ainda mais dor. Vão trazer aprendizados? Com certeza, mas vai haver um preço para isso. A partir do momento em que a espécie humana, em que o homem, ele ganha o raciocínio, em que ele desenvolve o raciocínio, ele recebeu junto o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele chega até nós como uma consequência da nossa capacidade de usar a razão. Porque a partir do momento em que eu tenho a possibilidade de raciocinar sobre as escolhas que eu estou fazendo, eu então tenho a possibilidade de escolher e, consequentemente, de arcar com as consequências dessa escolha e de raciocinar sobre essas consequências. E tudo isso amparados pela fé. Porque só o raciocínio me faria também ficar parado, porque vamos pensar, se eu não tenho a fé de que existe algo maior à minha espera, se eu não tenho a fé de que eu estou sendo amparado, se eu não tenho a fé de que as minhas escolhas e as consequências das minhas escolhas fazem parte de um processo de aprendizado para me tornar uma pessoa melhor, eu também não consigo seguir nessa caminhada. Então, novamente, ao contrário do que muitos defendem, razão e fé nunca foram rivais. Essa ideia precisa ser mudada dentro de cada um de nós. Nós não precisamos alimentar uma fé cega e também não precisamos virar reféns da razão sem a fé. Elas precisam caminhar juntas. Mas como fazer isso? Orai e vigiai. Nós temos que observar a nossa caminhada. Nós temos que observar cada passo que damos, para onde estamos seguindo, tendo a fé que estamos sendo amparados, mas entendendo que a responsabilidade sobre esses passos é nossa. Quando buscamos o auxílio da espiritualidade, seja por meio de oração, seja através de uma casa espírita, sempre nós buscamos o alívio para as nossas dores, nós buscamos o esclarecimento, nós buscamos o consolo, mas também precisamos entender que a razão é necessária. Porque a espiritualidade nunca vai nos dar uma receita de bolo. Ela nunca vai dizer exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito. Ela vai nos dar ferramentas para que nós encontremos o caminho. Ela vai nos dar oportunidades para que nós possamos construir esse caminho. Então, nós precisamos estar atentos a todas as informações que nos chegam. Nós precisamos estar atentos aos conselhos que recebemos. Precisamos estar atentos às intuições que chegam até nós, utilizando a nossa razão para justamente discernir o certo do errado e saber qual o melhor caminho que cada um de nós deve seguir dentro dos seus propósitos. Cada um de nós tem o seu objetivo. Todos nós, de uma forma, mesmo que inconsciente, queremos crescer.
Todos nós buscamos a evolução moral. Mas para isso nós precisamos assumir as rédeas dessa construção. A reforma íntima, como ela mesmo, né, o próprio nome diz, ela é íntima. Se ela é íntima, ela é pessoal. Sou eu que a faço, não é o outro. O outro, ele me auxilia, mas sou eu que vou precisar usar a minha razão para avaliar se as minhas escolhas são as melhores escolhas que eu posso tomar hoje. Se existem outros caminhos que eu posso seguir. Se o que eu estou, né, buscando realmente é o melhor para mim. Né? Existe uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. E para que você consiga entender o que você realmente precisa, de novo, nós necessitamos da razão. A razão, ela sempre foi necessária. Se a razão ela fosse desnecessária dentro desse contexto da fé, nós não a teríamos desenvolvido. Justamente por desenvolvermos essa razão, é que nós conseguimos trilhar esse caminho que trilhamos até o momento. Hoje, nós alcançamos o ápice, né, da nossa jornada evolutiva. Todo esse caminho que nós trilhamos até agora foi justamente devido à razão e à fé. Usamos a razão a cada passo que damos, usamos a razão quando avaliamos as consequências das escolhas, né, que fizemos, usamos a fé na crença de que tudo isso é para o nosso aprendizado, tudo isso é para o nosso crescimento e que vale a pena continuar seguindo. Então, todo o nosso caminho trilhado até o momento foi amparado, tanto pela razão quanto pela fé. Por que agora considerá-las opostas? Se elas, na verdade, são complementares. Nós precisamos diariamente fortalecer a nossa fé, mas nunca esquecer que a razão se faz necessária. Quando não utilizamos a razão, nós temos apenas uma fé cega. E a fé cega, ela só traz mais dor. Durante a história, nós vemos vários momentos em que a fé cega fez com que muitos de nós cometêssemos atrocidades contra o próximo, acreditando que a nossa fé era mais importante que a fé do outro, acreditando que o nosso ponto de vista era mais importante do que o ponto de vista do outro, em que nós éramos dotados de total verdade e que a nossa verdade era única. Sem usar a razão, nós não conseguimos entender que o outro também tem a sua verdade e que eu posso sim cometer equívocos, mas que o que eu sei, junto com o que o outro sabe, né, a união, né, do conhecimento, o compartilhamento de experiências, de aprendizados, é que nos faz crescer. A razão nos faz agir de forma conjunta. A razão nos faz enxergar no outro a possibilidade do aprendizado. Nos faz observar o exemplo do outro. Você pode observar boas escolhas, você pode observar caminhos a serem seguidos olhando para o seu irmão. Você também pode observar aquilo que você não quer para você. O caminho que ele seguiu não é o ideal no seu ponto de vista, mas para isso você precisa raciocinar. Você precisa colocar em prática todo o aprendizado que você angariou até hoje. Nós temos uma bagagem espiritual de aprendizado que viemos trazendo vida após vida. E é essa bagagem que, ao ser colocada em prática, nos faz entender quem somos, de onde viemos, mas principalmente até onde podemos chegar. Até onde, né, podemos alcançar essa nossa evolução. Precisamos olhar para o passado com um olhar de aprendiz, entendendo que os erros que cometemos fizeram parte da nossa jornada e que são importantes para que possamos não cometer os mesmos equívocos, possamos repetir os nossos acertos. E no agir de hoje, com razão, mas também com fé, nós compreendemos que estamos construindo um futuro melhor.
E precisamos ter fé nisso. A fé de que as nossas ações, as nossas boas ações, valem a pena. As nossas boas ações vão sim nos levar para um caminho de crescimento, um caminho de amor, um caminho de iluminação. A fé e a razão, elas precisam sempre andar juntas. Você precisa raciocinar a sua fé. Você precisa ter fé na sua razão, no seu raciocínio, na sua capacidade de compreensão do mundo que o cerca, na sua capacidade de compreensão de quem você é, do quanto você merece, né, o auxílio, do quanto você merece o aprendizado, do quanto você já angariou de conhecimento. Cada um de nós já é dotado de uma grande bagagem de aprendizado. Cada um de nós já é capaz de fazer escolhas, de arcar com as consequências dessas escolhas e, principalmente, de aprender com as consequências dessas escolhas. Mas nunca abandonando a fé, porque a fé nos mantém em pé. A fé não nos faz desistir, porque a fé nos dá certeza de que somos muito maiores do que hoje aparentamos ser, de que poderemos alcançar patamares muito mais elevados do que hoje já alcançamos. Mas que para isso precisamos pensar, precisamos agir, precisamos andar, passo após passo. É uma jornada longa, é um caminho longo, mas juntos, um aprendendo com o outro, um auxiliando ao outro, né, neste processo de alimentar a fé, de trabalhar o raciocínio, nós conseguiremos. Em cada momento em que a espiritualidade está ao nosso lado, nos auxiliando, ela deixa isso muito claro. Buscando no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra básica. Em cada momento que a espiritualidade traz um esclarecimento, ela está sempre alimentando a fé, mas nos incentivando a trabalhar a razão. Ela sempre está nos incentivando a pensar a respeito dos nossos passos, das nossas escolhas, mas sempre amparados na fé de um Pai maior, na fé do Mestre Jesus, que nos auxilia, nos ampara a cada momento, na fé de que a espiritualidade, nossos irmãos espirituais mais esclarecidos caminham conosco, nos guiando, nos iluminando para que enxerguemos o melhor caminho a seguir. Kardec nos trouxe, né, essa possibilidade de enxergar que razão e fé não são inimigas, que a razão e a fé são necessárias para que nós possamos andar. Não é à toa que dentro da doutrina espírita, né, a fé, ela sempre foi trabalhada junto com essa visão da ciência. Quando o próprio Kardec, ele constrói, né, com auxílio de todos aqueles que estavam ao seu lado, ele, né, codifica a doutrina espírita, uma das coisas que ele usou foi a razão. Ele não abandonou a sua fé, mas ele usou a razão. Ele teve toda uma metodologia de questionar, de perguntar, sempre amparado pela fé de que realmente fosse receber uma resposta que o guiasse, mas nunca abandonando o seu raciocínio, sempre se mantendo racional, para não se deixar levar. Porque se nós não alimentamos, né, essa nossa necessidade de trabalhar a razão, nós nos deixamos levar por aqueles que muitas vezes não tão bem intencionados, né, podem trazer as informações que vão alimentar nossa vaidade, o nosso orgulho e nos encaminhar para caminhos não tão bons. A razão é necessária para que nós não nos percamos nesse caminho. Daí, né, eu estou repetindo desde o início e novamente falo, razão e fé nunca
foram opostas. Por mais que nós, algumas vezes, enxergamos assim, elas nunca foram opostas e sempre foram complementares. Eu espero que vocês tenham, compreendido. O meu objetivo, na verdade, foi trazer mais esse fortalecimento, porque o que eu estou dizendo não é uma novidade. Como eu disse, a própria doutrina espírita prega isso, o tempo todo, de que a fé é importante, mas que todos nós precisamos trabalhar a nossa razão, para que justamente nós continuemos seguindo nesse aprendizado, nesse crescimento. Excelentes esclarecimentos, né? E temos aqui já algumas perguntinhas para Jeane contextualizar, né, explicar com base naquilo que já foi abordado de forma maestral pela nossa convidada da noite de hoje. Olha, a primeira pergunta é da Jéssica Indila, que pergunta o seguinte: o crescimento dos males da sociedade, como o egoísmo, tem a ver com o distanciamento da fé raciocinada? Jéssica foi profunda também, né? Sempre que nós, deixamos de trabalhar a fé raciocinada, nós acabamos correndo o risco de cair no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Por quê? Se nós trabalharmos a nossa fé raciocinada, se nós raciocinarmos a nossa fé, nós vamos compreender que não somos melhores do que os nossos irmãos, não somos mais importantes do que os nossos irmãos, que precisamos de cada um deles, mesmo aqueles que aparentemente nos machucam, eles também fazem parte do nosso crescimento e também nos ensinam, porque tudo que a vida nos oferta é para o nosso aprendizado. Então, sim, se você abandona essa fé raciocinada, se você não trabalha essa fé raciocinada, e eu não estou falando necessariamente de religião, entendam isso, mas se eu não trabalho o raciocínio na minha fé, eu posso acabar acreditando que eu sou melhor, que eu sou mais importante e que eu posso continuar sozinho, mesmo que para isso eu acabe machucando aquele que está ao meu lado. Quando, na verdade, é no trabalho de auxílio ao próximo, de amor ao próximo, é que eu vou conseguir crescer da forma como eu tanto almejo. Então, se nós trabalhássemos a nossa fé raciocinada, nós compreenderíamos que, na verdade, o egoísmo, que aparentemente é para nos beneficiar, só nos prejudica. Muito bom. E a Mari Sten também comenta aqui com uma dúvida. A fé, amparada pelo pensamento racional, pode criar um ambiente ainda mais agradável na casa espírita. Como podemos incentivar ainda mais que essa união entre essas duas esferas? Como podemos incentivar ainda mais essa união entre essas duas esferas? Compreendendo que o raciocínio de cada um, a capacidade de cada um trabalhar esse raciocínio vem justamente da bagagem que a pessoa já carrega e da possibilidade dessa pessoa, se abrir ao novo, raciocinar sobre as coisas novas que chegam. Uma das coisas que precisa ser trabalhada é a importância do questionamento. Eu sei que muitas vezes nós carregamos algumas verdades muito íntimas e nós temos tanta certeza dessas verdades que quando alguém nos questiona, isso às vezes até machuca, Ah, mas será que isso que você está dizendo é verdade? Mas será que não pode ser diferente? Esses questionamentos precisam existir. Esses questionamentos precisam existir, mesmo que seja um questionamento para que a pessoa acabe chegando à conclusão de que você está certo. Mas eles precisam existir para que a pessoa possa construir a sua verdade. Porque se eu simplesmente, numa palestra espírita, numa conversa como essa, dentro do ambiente da internet, por exemplo, trazendo informações até da doutrina, se eu simplesmente trago uma verdade e não permito que ninguém me questione, eu quero que todos me sigam dentro do que eu estou trazendo como verdade, e é verdade, ninguém pode me questionar, essa pessoa, ou ela abraça isso com uma fé cega,
a fé de que eu estou certo e pronto. Ou, muitas vezes, essa pessoa acaba desistindo, porque ela fala assim, não acredito, mas também não posso perguntar, então vou seguir para outro caminho. É necessário que o questionamento faça parte. Nós não podemos nos aborrecer ao sermos questionados. Obviamente, dentro da doutrina espírita, nós temos uma base muito sólida, que é a base trazida pelas obras básicas. E nós sempre precisamos buscar nas obras básicas essa base. Né? Elas são básicas, não é à toa. Mas é necessário o questionamento. O próprio Kardec incentiva o questionamento. A própria espiritualidade incentiva o questionamento. Então, quem somos nós dentro, né, dessa comunidade espírita para impedir que as pessoas questionem? Para impedir que as pessoas tenham uma opinião diferente? Às vezes, essa opinião diferente que essa pessoa vai trazer, ao invés de bater de frente com a minha verdade, vai simplesmente ampliá-la. E eu vou conseguir enxergar que o que ela está dizendo está certo, o que eu estou dizendo também, e que só precisava de uma complementação. Então, acho que dentro de todo lugar, não só de casas espíritas, mas em qualquer lugar onde o ser humano queira crescer, o questionamento é necessário. Né? Essa argumentação, esse questionamento de será que é verdade, será que isso serve para mim? Porque isso é importante para que nós consigamos consolidar, né, tudo isso dentro de nós. Isso acaba sendo um grande trabalho também de combate ao egoísmo e ao ego. Exato. É um exercício de humildade, né? Nós aceitarmos ouvir o outro, né? Nós sempre devemos questionar, como Kardec orienta, e questionar também não significa desrespeitar, né? Então a gente tem que saber fazer essas ponderações muito adequadamente. Porque o questionamento, rapidinho, é porque o questionamento não precisa ser um debate. Sim. Né? Não é assim, eu estou certo, você está errado. Não, é só simplesmente para que as dúvidas sejam esclarecidas. Sim, é verdade. E por último, mas não menos importante, temos aqui a pergunta do Wagner. Então, a fé raciocinada seria o caminho ideal? Sim. Como eu comentei, a nossa espécie, né, nós Homo sapiens, somos chamados de Homo sapiens não é à toa, né? Homo sapiens significa o homem que sabe, né? O homem sábio. E é justamente porque nós temos a capacidade de raciocínio, mas precisamos da fé. Então, sim, o caminho ideal para que nós consigamos seguir e aprender cada vez mais, né, angariar cada vez mais a nossa evolução moral é através da fé raciocinada, sempre respeitando as diferentes opiniões, sempre respeitando as limitações daqueles que estão ao nosso lado, porque muitas vezes o seu entendimento não é o entendimento do outro, mas raciocinando sobre o que isso tem a te ensinar, o que o outro tem a te ensinar, o que as experiências que você vivencia têm a te ensinar. Se nós trabalhássemos um pouquinho mais a nossa fé raciocinada, nós evitaríamos muitas dores e nós conseguiríamos enxergar a leveza e a beleza da vida com muito mais facilidade. Sim. Olha, Jeane, agradecemos toda a sua participação, né? Você que nos brindou com tantos esclarecimentos. Deixo agora, nesses minutinhos, né, finais que nós temos, livre para você, né, dar aí as suas palavras finais, né, as suas considerações de encerramento do nosso estudo de hoje. Bom, né, o objetivo da nossa conversa é que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre a importância, principalmente nos dias atuais, observando tudo que nos acontece, né, não só, né, nesse ambiente que nos cerca, mas também no mundo como um todo, a necessidade da nossa fé, a necessidade do nosso raciocínio, para entendermos que este planeta que está em transição, ele vai sim entrar em regeneração, mas ele depende de nós. A evolução do nosso planeta, a transição planetária, ela, na verdade, é uma transição também individual.
porque cada um de nós, indivíduos que habitamos o planeta Terra, é que juntos faremos com que realmente nós consigamos alcançar esse novo patamar. Mas que para isso nós precisamos trabalhar nossa fé, nós precisamos trabalhar nossa razão e precisamos mais do que nunca entender que não estamos sozinhos e que aqueles que nos cercam estão ao nosso lado para nos auxiliar. Então, que cada um de nós hoje possa refletir sobre todos os aprendizados que a vida tem nos trazido e como a nossa fé raciocinada pode nos auxiliar a lidar com essas experiências e, principalmente, a alcançar, né, esse crescimento moral tão almejado. Eu espero, né, que vocês tenham gostado desse momento, né, tenham aprendido tanto quanto eu, porque eu também sou uma pessoa que estou diariamente tentando trabalhar essa minha fé raciocinada, e agradeço mais uma vez pelo convite. O pessoal gostou bastante também, né? A Jéssica comentou, boa noite, adorei. A Luzia Nazaré de Moraes também disse que foi muito boa a reflexão. Que possamos, então, internalizar aquilo que a gente escutou no nosso Espiritério de hoje, compartilhando esse conhecimento com outras pessoas também. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a cada um e até breve.